Quantas vezes nós usamos da nossa liberdade em Jesus para satisfazer as nossas vontades? Lá em Gálatas, capítulo 5, no versículo 13, diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Pensando nesse texto e meditando um pouco, muitas vezes nós pensamos sobre essa liberdade acerca das coisas maiores, né? Acerca de, por exemplo, a bebida, vícios. Mas você já parou para pensar que às vezes as pequenas coisas nós quebramos esse princípio? Eu quero trazer para você um exemplo de algo que eu experimentei. Esses dias, com toda a mudança que eu vivi aqui, de passar a morar em outro lugar, outra cidade, eu tive um pouco de dificuldade de voltar à minha rotina de devocional. E isso me trouxe uma percepção de que seria algo novo, de que seria diferente. E de fato, as coisas aqui estão sendo bem diferentes com relação ao que Deus está fazendo, não só ao ambiente, mas como Deus está se manifestando em mim nesses dias e para mim nesses dias. Só que em alguns momentos eu deixei de ler a Bíblia para fazer outras coisas. Por exemplo, a TV. É algo que me pegava demais assistir série e ficar jogada no sofá, comendo e vendo televisão e comendo. Cheguei a engordar um pouquinho. E isso estava cada vez mais me afastando da palavra de Deus, da oração, porque eu não tinha mais sede, não tinha mais fome, não tinha mais o desejo de meditar. E aí quando eu sentava para ler as escrituras, eu não conseguia absorver o que eu estava lendo, porque eu estava cada vez mais afastada. Era muito superficial, eu ia fazer as coisas no dia a dia e me distraía e não orava. Quanto mais a gente se afasta das escrituras e da oração, mais difícil é voltar. E eu então comecei a orar ao Senhor e pedir me ajuda, porque eu não estou conseguindo voltar com toda essa mudança, com tudo que aconteceu. Eu acabei me distraindo, me desconectando de uma forma, não me desconectando de Deus, mas desconectando ali daquela revelação, daquela intimidade, sabe? Da intimidade com o Senhor, do meu relacionamento com Ele. E foi muito difícil. E ontem, enquanto eu orava, o Senhor me apresentou esse texto, me lembrou desse texto. Eu pedia para Ele falar comigo e Ele me levou a esse texto que fala sobre a satisfação da natureza humana. Porque enquanto eu ficava na frente da TV, comendo e me distraindo ali, talvez para não pensar nas novidades desse novo tempo, desse novo lugar, para não ter que enfrentar os gigantes, os desafios, eu ficava me distraindo, alimentando a minha carne na frente da televisão e comendo. E isso parecia, eu ficava tentando me convencer assim, não, mas Jesus vai entender, não é possível. Mas uma culpa, uma cobrança por estar ali, por não meditar, que eu sei que não vem do Senhor. Mas quando nós nos afastamos da intimidade com o Senhor, a gente fica totalmente desequilibrado emocionalmente por dentro, a gente fica desgovernado pelo Espírito, nós não conseguimos entender o que o Espírito está falando. Então precisamos voltar rapidamente para a oração, meditação na palavra, para receber o alimento do céu. E quando a gente se distrai e começa a se alimentar das coisas daqui da terra, como a televisão, tudo aquilo que carecia de um alimento saudável estava sendo preenchido e satisfeito por um alimento da terra, que era a distração da TV, da comida. Eu estava alimentando a carne e não alimentando o espírito. Então eu estava saciada por algo que não me preenchia, mas eu me sentia vazia, triste, culpada. Até que o Senhor falou comigo nesse texto, que nós aproveitamos da nossa liberdade em Cristo, que Ele não nos cobra, Ele nos diz, ensina os seus princípios, nos instrui, mas Ele não coloca jugo pesado em nós. Quando nós decidimos caminhar nesses princípios, é leve, é agradável. Então, o fato de eu estar jogada ali no sofá me trazia culpa porque eu não estava buscando. Então, de uma certa forma, se torna ali um peso e se torna uma cobrança, uma religiosidade. Eu precisava então encontrar um equilíbrio no Senhor.
E esse texto me trouxe isso, porque nós temos liberdade em Cristo. Nós podemos sentar, assistir uma série. Nós não precisamos ter uma rotina assim. Claro que você pode fazer como você quiser, mas o Senhor não nos obriga a acordar todo dia certo horário para ler a Bíblia, todo dia certo horário para orar. Não, às vezes não vai acontecer, às vezes não vai dar certo, às vezes nós vamos trocar o horário do nosso devocional. Tem dias que talvez a gente não consiga. Essa é a liberdade que nós temos em Cristo. Mas a partir do momento que nós pegamos essa liberdade que nós temos em Cristo e nós aproveitamos dela sabendo que Ele não vai nos cobrar, e a gente começa a ficar jogado no sofá o tempo todo, todos os dias, assistindo série, comendo como eu estava fazendo, e não volta a nossa atenção para ouvir a Deus, para ser instruídos, alimentados, nós estamos pegando essa liberdade e usando ela para satisfazer nossa natureza humana, que é o que está dizendo aqui, ó. Não usem, porém, a liberdade para satisfazer a natureza humana. Usar a liberdade que nós temos em Deus, de não tornar uma regra e uma religiosidade o nosso devocional, para fugir do devocional e ficar gastando, distraindo, gastando o nosso tempo, a nossa vida, nos distraindo com tanto entretenimento que tem no mundo, sabendo que nós somos livres e por causa dessa liberdade a gente usa para escapar, para poder dar um motivo, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo porque o Senhor não me cobra. Está quebrando um princípio, porque nós estamos satisfazendo, usando a liberdade para satisfazer a nossa vontade humana, de ficar na frente de uma TV, de comer, ou de outros tantos vícios que a gente pode encarar, tantas outras coisas que nós podemos decidir em viver, em fazer, porque sabemos que Jesus nos dá essa liberdade, que nós não somos seres religiosos, mas nós somos seres espirituais. Então nós temos que ter responsabilidade. Nós precisamos sim ser responsáveis, saber que somos livres, mas ter compromisso com o Senhor. Ter compromisso com a sua palavra, compromisso com a oração. E não é porque Deus precisa de mim ou de você, mas nós precisamos dele. Nós precisamos ser alimentados e saciados. E quando nós não fazemos isso, até inclusive de manhã, é sim o melhor horário. Nem sempre vai dar, mas é porque quando nós passamos o dia inteiro, nós já comemos o dia inteiro de tantas informações de televisão, conversas com as pessoas no trabalho, escutamos problemas, notícias, os nossos próprios gigantes, os nossos próprios desafios. Nós chegamos em um certo momento do dia que nós estamos cheios de tanta informação, que não há espaço mais para a verdade de Deus, porque nós lemos e aquilo não consegue achar um espacinho ali para entrar. E talvez aquilo que você precisava ter visto de antemão, você não viu. E aí quando você passa alguma situação, você não recebeu uma instrução sobre aquela situação que você poderia ter amenizado, você poderia ter tido direcionamento de como agir naquela situação. Então foi muito forte para mim entender esse texto e ter a revelação de que nós somos sim livres em Cristo, mas nós não podemos usar essa liberdade para satisfazer a nossa vontade, o nosso entretenimento, a nossa distração. Isso eu estou levando por esse caminho, mas há tantos caminhos acerca dessa liberdade que às vezes nós abusamos e nós então distorcemos a nossa responsabilidade, o nosso compromisso de estar com o Senhor e a nossa necessidade. Acho que essa é a palavra mais forte nesse assunto, que é a nossa necessidade de buscar o Senhor e de nos alimentar. Porque quando a gente come tanta coisa durante o dia, é como se a gente comesse um monte de besteiras e não tivesse vitamina suficiente para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. A vitamina ideal para o nosso bem-estar está nas escrituras, na oração, no relacionamento com o Senhor. Então nós precisamos comer bem. Então não é só entretenimento, mas a gente precisa ter compromisso com o Senhor, porque nós precisamos dele. E não é algo pesado, é leve, porque quando você se relaciona com o Senhor, a sua intimidade com ele começa a se tornar prazerosa.
e você passa a sentir falta. Talvez, a princípio, nos primeiros dias, primeiros momentos, você não consiga sentir que está se conectando, mas permaneça, porque você vai perceber essa conexão. Não é sempre que vai haver poder, vontade, manifestações, revelações, mas você está se conectando e aquilo vai gerar um grande fruto na sua vida, a curto e a longo prazo. Então, não desista, não se distraia com as demandas da vida e não deixe de se alimentar daquilo que é puro, daquilo que é saudável. Tenha seus entretenimentos, suas distrações, seus passeios e tudo mais que um ser humano precisa também. Mas não se esqueça do alimento puro, sólido, forte, que é a palavra de Deus e o relacionamento com o Senhor através da oração e da comunhão com o seu Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe sua vida.